Você já deve ter ouvido aquela famosa frase que diz: Deus tem uma vitória para você. Mas será se isso é verdade? Ou melhor, será se essa resposta é realmente aquela que você está esperando? Ou poderia ser uma bem melhor? Fique comigo, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar sobre vitória. O que realmente é uma vitória? Eu quero tomar como texto base Efésios capítulo 3, os versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muitos de nós já ouvimos aquela famosa frase: Deus tem uma vitória para você. E essa frase muitas vezes age em nossa vida como uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo que nos ajuda a prosseguir em nossa jornada. Mas antes de entrar no mérito, se essa frase é realmente verdade, o que eu adianto que sim, essa frase é uma verdade, eu gostaria de introduzir um pensamento que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Deus sempre tem o melhor para nós. Como eu li nesse versículo acima, esse versículo fala que Deus faz por nós abundantemente, em algumas outras versões fala que Deus faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Ou seja, a sua misericórdia e bondade é muito maior do que aquilo que, mesmo com todas as nossas forças, tentamos imaginar. Mas assim como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, muitas vezes não conseguimos entender o agir de Deus. Como uma criança de 8 anos não consegue entender o agir de seus pais, muitas vezes a gente é finito demais para entender o que Deus está tentando fazer em nossas vidas, ou na vida dos nossos familiares e amigos. Ao longo das nossas vidas, nós podemos ver os nossos pais terrenos dificultando a nossa vida. Enquanto crescemos, vamos precisando aprender a fazer algumas coisas que antes os nossos pais faziam por nós. Então começamos a arrumar a nossa cama, começamos a tomar banho sozinho, a ir no mercado sozinho, a fazer a nossa comida, coisa que antes os nossos pais faziam por nós, mas que agora precisamos aprender a fazer isso. E de início, é claro que isso não parece ser muito legal, isso parece ser desafiador e muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto. Mas quanto mais crescemos, nós podemos ver que não apenas o quão bem isso fez para nós, nos tornando independentes, mas também a gente consegue ver o carinho e o cuidado dos nossos pais na nossa vida. Essas dificuldades impostas em nossa vida pelos nossos pais, na verdade era um esforço deles, era o amor deles, nos querendo ver crescer, querendo fazer a gente crescer e amadurecer através dessas dificuldades. Mas nós também precisamos expandir esse entendimento para o agir de Deus em nossa vida. Ele faz a mesma coisa conosco. Ele está sempre nos colocando em dificuldades para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Mas melhor do que entender que esse processo era necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, é entender que esse processo em si é um ato de amor de Deus por nós. Pois o cuidar, ele implica nos fazer crescer. Portanto, melhor do que um prazer instável é um crescimento contínuo. Não é mal visto um bebê não conseguir tomar banho sozinho, mas é inadmissível que um adulto de 32 anos não consiga tomar banho sozinho. E é por isso que muitas vezes as dificuldades e os desafios são necessários em nossas vidas. Portanto, é necessário que nós cresçamos em maturidade para que um dia nós sejamos os pais. Mas se nós não formos postos em dificuldade, jamais cresceremos em maturidade. Então, a dificuldade é necessária em nossa vida, gostamos de ouvir isso ou não. Então, é necessário entendermos a necessidade da dificuldade em nossa vida para só então avançarmos no nosso entendimento. Pois uma vez entendido que muitas dificuldades são enviadas por Deus, assim como os nossos pais fazem em nossa vida, podemos não apenas parar de atribuir as situações adversas da nossa vida a Satanás, como também podemos enxergar o cuidado e amor de Deus em nossas vidas. Precisamos ter a humildade de entender que muitas vezes aquilo que achamos ser uma vitória em nossa vida, na verdade é uma derrota. Aquilo que achamos ser uma bênção, na verdade nos afasta de Deus. Então sim, Deus sempre tem uma vitória para a nossa vida, mas muitas vezes essa vitória é um não de Deus, ou uma dificuldade. Assim como o amor de um pai e de uma mãe é muitas vezes demonstrado no não ou na dificuldade imposta sobre a vida do filho. Não conseguimos saber do futuro ou enxergar além da curva. Por isso, muitas vezes os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas irão nos fazer mal. E é nesse momento que a nossa vitória chega na forma de um não. Mas muitas vezes a nossa imaturidade nos faz ver a oração não respondida
como a maldade de Deus sobre a nossa vida. Nós passamos a achar que Deus não se importa conosco, que Ele não gosta de nós, ou que Ele gosta de ver a gente triste, quando na verdade isso tudo é só imaturidade mesmo. Precisamos entender que Deus fará de tudo para que a gente se pareça mais com Jesus, até enviar dificuldades sobre a nossa vida. Então a nossa verdadeira vitória é o crescimento na fé e na confiança em Deus, pois é só assim que iremos para o céu e desejaremos o céu. Em 1 João 5,4, a palavra vai nos dizer que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Muitas vezes a nossa vitória é as coisas darem errada do nosso ponto de vista. Muitas vezes aquilo que achamos ter dado totalmente errado está totalmente sob o controle de Deus e será usado para o nosso crescimento. Então, achar que vitória é apenas conseguir aquilo que eu quero é muita imaturidade. O sonho de uma criança é comer o máximo de chocolate que ela conseguir, jogar no videogame por várias e várias horas. Se você der 5 mil reais para uma criança, ela vai gastar da forma mais imatura possível. E não podemos achar que porque somos adultos, sabemos gastar a nossa vida em vista da eternidade. Por isso, Deus é necessário para ser o nosso freio, para nos livrar de perigos reais. C.S. Lewis tem uma frase que diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Por isso, até a tribulação que te leva para perto de Deus é uma vitória. E até aquela bênção que te leva para longe de Deus é uma maldição. Quando eu cheguei na faculdade, eu não achei que as coisas seriam tão difíceis. Eu cheguei tirando notas muito ruins e me esforçando para não ficar nem com média nas provas. E por muito tempo eu via isso como uma derrota, como uma humilhação, porque na escola minhas notas sempre eram boas. Mas na faculdade parecia que não importava o tanto que eu estudava, nunca era suficiente. Mas quando eu comecei a entender o trabalhar de Deus em minha vida, eu percebi que uma das melhores coisas que Deus fez foi ter permitido aquelas notas vermelhas. Elas me fizeram crescer. Eu aprendi a estudar de verdade por causa delas. Eu me aproximei de pessoas, seja para ser ajudado ou para ajudar as pessoas por conta dessas notas. Por isso, aquilo que parecia no início ser uma das piores coisas que aconteceu comigo, no final se mostrou uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida. Ou seja, de início aquilo que pareceu ser uma grande derrota, na verdade era uma grande vitória em minha vida. Aquilo que foi humilhante para mim, hoje virou um motivo de alegria. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar sobre as minhas notas ruins. E bota ruim nisso. Teve uma prova, por exemplo, que eu tirei 5 pontos de 30. Eu não tenho mais vergonha das minhas notas hoje, pois elas me fizeram crescer e ser mais feliz e resiliente do que eu era antes. E esse é o intuito do vídeo de hoje, te fazer entender que Deus está no controle de sua vida. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, você tem dificuldade de entender o agir de Deus em sua vida, e quem não tem, peça a Deus para te mostrar e te fazer entender que a verdadeira vitória é aquela que te faz parecer mais com Jesus. Aquilo que te faz crescer em fé, porque a nossa vitória é a nossa fé que nos faz vencer o mundo. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça esse bem para si mesmo. Não nos foi prometido por Jesus um mar de rosas. Até porque no fim desse mar de rosas pode existir um abismo do qual nunca poderemos sair. Mas ainda que a vida com Deus seja uma vida difícil, no final dela podemos realmente encontrar esse mar de rosas na figura de Jesus Cristo. Então não se turbe o vosso coração. Aquele que subiu ao céu e que tem o nome sobre todo nome, um dia voltará e irá nos buscar. Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima e nos mostrará que tudo aquilo que achamos ter sido uma derrota foi na verdade o amor e o cuidado de Deus para nos tornar mais parecidos com Jesus, para que um dia possamos desejar o melhor lugar do mundo e estar lá junto com o Pai Nosso. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho das notificações para quando eu enviar os próximos vídeos você seja notificado. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário positivo, deixa ele aqui embaixo. E se existe uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, envie para ela. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!